Olá, que bom que você chegou até aqui. Obrigada por estar presente neste momento. Seus guias estão presentes. Como se dissesse suavemente, eu estou aqui. Respire comigo por um instante. Antes de qualquer coisa, quero apenas sentir o que está acontecendo na sua energia agora. O que a sua alma precisa ouvir neste momento? Curiosamente, ao meu redor existe muito movimento hoje. Estou em um sítio. A vida pulsando por todos os lados. Aqui perto está uma galinha chinesa caminhando tranquilamente. Há porquinhos espalhados por todo lado. Os gatos correm entre os arbustos como se estivessem celebrando algo invisível. Tudo parece vivo. Tudo parece em movimento. E essa cena simples me traz uma mensagem muito clara para você. Algo na sua vida está prestes a acelerar. É como se por muito tempo tudo tivesse permanecido parado, silencioso, sem avanços aparentes. E então, de repente, tudo começa a se mover ao mesmo tempo. Uma onda de acontecimentos. Um despertar de possibilidades. Mas não é um caos. É um movimento natural, quase como se a própria vida estivesse finalmente respirando outra vez dentro de você. Sabe o que sinto ao olhar sua energia? Você acabou de encerrar um ciclo muito profundo. Um ciclo de escassez. Durante muito tempo existiu em você uma sensação de precisar segurar tudo com força. Segurar dinheiro. Segurar segurança. Segurar o pouco que havia com medo de perder. Talvez tenha existido um período em que você se sentiu quebrado por dentro ou sem recursos suficientes. Mas algo está mudando. A energia mostra uma passagem muito clara. De não ter, para começar a ter. E então perceber que o mundo inteiro pode se abrir diante de você. Um ciclo de falta está se fechando. Completamente. E no lugar dele surge outra vibração, a da realização. É como se sua vida estivesse saindo de um espaço apertado, onde tudo precisava ser guardado e protegido, para um campo onde existe abundância suficiente para simplesmente viver. A satisfação vindo em sua direção. A plenitude surgindo no horizonte. É como se você estivesse atravessando um portal. E o mais bonito nisso tudo é que essa nova jornada não é apenas sua. Ela também pertence à criança que vive dentro de você. Durante muito tempo, talvez vocês tenham estado separados. Você vivendo as responsabilidades do mundo. E sua criança interior guardada em silêncio em algum lugar profundo. Mas agora algo mudou. Vocês voltaram a se encontrar. É como se, finalmente, vocês estivessem caminhando de mãos dadas novamente. E é exatamente por isso que essa nova fase está se abrindo. Porque quando você se reconecta com sua essência mais pura, a vida começa a responder. Mas para chegar até aqui você precisou se despedir de muitas coisas. Pessoas. Lugares. Ideias antigas sobre quem você deveria ser. Crenças que já não serviam mais à sua verdade. Tudo aquilo que não estava alinhado com o seu bem mais elevado começou a ficar para trás. E agora você segue adiante. Não sozinho, mas ao lado da sua própria alma. Em direção ao que realmente tem significado. Mas escute com atenção, quando falo de reconciliações ou reencontros, falo de algo verdadeiro. Algo que nasce da alma. Se dentro de você, sente que isso não é possível com alguém, então não é sobre essa pessoa que estou falando. A vida não força encontros que não pertencem mais ao seu caminho. Quando algo está realmente alinhado com o seu destino, ele simplesmente acontece. No tempo certo. No momento exato. Há uma sabedoria invisível que organiza os encontros, as despedidas e os retornos. Nada chega antes da hora. E nada que seja verdadeiramente seu deixa de chegar. Agora, existe algo muito interessante que estou percebendo na sua energia. É como se você carregasse um papel muito específico neste mundo. Você é equilíbrio. Não apenas para si mesmo, mas para tudo ao seu redor. De certa forma, você se torna um instrumento através do qual a vida restaura a verdade. A presença que revela aquilo que estava escondido. A força que desmorona estruturas que foram construídas sobre mentiras. Talvez você já tenha percebido isso.
Às vezes, apenas a sua presença é suficiente para que ilusões caiam. Relacionamentos que estavam sustentados por falsidades começam a ruir. Máscaras começam a cair. Histórias mal contadas começam a se desfazer. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Elas podem até olhar para você e pensar que você trouxe o caos. Mas na verdade você trouxe a verdade. E a verdade sempre derruba aquilo que não é real. É como se você fosse uma espécie de espelho vivo. Quando alguém olha para você, acaba vendo aquilo que tentou esconder de si mesmo por muito tempo. E isso pode ser desconfortável para algumas pessoas. Por isso, talvez em muitos momentos da vida você tenha sido mal interpretado. Talvez tenham dito que você era intenso demais, direto demais, diferente demais. Mas não era um erro. Era parte do seu propósito. Você veio para lembrar as pessoas da verdade, para derrubar ilusões, para abrir caminhos onde antes só existiam estruturas frágeis sustentadas por medo ou mentira. E, curiosamente, é exatamente por isso que sua própria vida agora começa a se reorganizar. O destino está girando. Novas pessoas estão chegando. Pessoas que não entram na sua vida por acaso. Elas chegam porque existe um propósito compartilhado entre vocês. Vocês irão construir algo juntos. Algo real. Algo que nasce da verdade e da autenticidade. Mas existe algo importante que você precisa entender. Você não verá todo o plano de uma vez. A vida não revela o mapa inteiro. Ela apenas ilumina o próximo passo. E depois o próximo. E depois o próximo. É assim que os grandes caminhos são percorridos. Passo a passo. Respiração por respiração. Momento por momento. Se você tentar enxergar tudo ao mesmo tempo, pode se sentir perdido. Mas se permanecer presente, tudo começa a fluir. Existe uma força espiritual dizendo para você agora: fique no presente. Caminhe um passo de cada vez. É assim que você chegará exatamente onde precisa chegar. Porque aquilo que está se abrindo diante de você não é pequeno. Existe algo no seu destino que ultrapassa limites comuns. Você foi feito para alcançar alturas que poucos ousaram imaginar. Alturas que, para muitos, parecem impossíveis. Mas para você são naturais. Porque sua alma sempre soube. Mesmo quando você duvidava. Mesmo quando se sentia perdido. Mesmo quando o mundo parecia pesado demais. Uma parte dentro de você sempre soube que sua vida tinha um propósito maior. E agora esse propósito começa a se revelar. Mas para chegar até aqui você precisou fazer algo extremamente difícil. Você precisou deixar para trás aquilo que não servia mais. Relacionamentos que drenavam sua energia. Ambientes que limitavam sua verdade. Histórias que já não representavam quem você realmente é. Você teve coragem de soltar. E soltar nunca é fácil. Soltar exige maturidade. Exige consciência. Exige um profundo trabalho interno. Você teve que olhar para emoções antigas. Feridas guardadas. Memórias que ainda carregavam dor. E pouco a pouco foi limpando tudo isso. Não apenas dentro da mente. Mas também na vida real. Nas suas escolhas. Nas suas atitudes. Nos caminhos que decidiu abandonar. Talvez, em alguns momentos, você tenha pensado: será que estou fazendo o suficiente? Mas a resposta do Espírito é clara. Você fez o trabalho. Você caminhou. Você enfrentou aquilo que precisava ser enfrentado. E agora um novo ciclo começa. Um ciclo onde a vida não será apenas luta. Um ciclo onde as coisas começam a fluir. Onde você não precisa mais carregar o peso de provar seu valor o tempo todo. Existe uma velha energia ficando para trás. A energia da competição. Da comparação. Da sensação de que tudo é uma disputa constante. Talvez tenham existido pessoas ao seu redor competindo silenciosamente com você. Comparando caminhos. Comparando conquistas. Comparando destinos. E essa energia cria um peso enorme. Mas você está se libertando disso.
Porque no fundo sua alma já entendeu algo essencial. Não existe competição entre almas que estão vivendo sua própria verdade. Cada pessoa tem seu caminho. Cada pessoa tem sua missão. E agora você escolhe caminhar sem carregar esse peso. Você simplesmente segue. E ao fazer isso, algo muito bonito começa a acontecer. Sua energia muda. Sua vibração muda. E quando isso acontece, novas forças começam a se aproximar de você. Guias espirituais. Proteções invisíveis. Presenças que caminham ao seu lado mesmo quando você não as vê. Existe uma sensação muito clara de que você não está sozinho. Sua equipe espiritual está trabalhando com você. Eles estão ajudando você a recuperar algo muito precioso. Sua paixão pela vida. Sua coragem de falar a verdade. Sua liberdade de ser quem realmente é. E tudo isso está conduzindo você a um destino muito especial. Um destino onde duas coisas importantes se encontram: realização no coração e estabilidade no mundo material. Alegria verdadeira e prosperidade verdadeira. Não uma ou outra, mas as duas juntas. Porque o seu caminho não é apenas sobreviver. Seu caminho é viver plenamente. E para alguns de vocês, isso também inclui algo muito profundo: construir uma família. Criar um espaço de amor. Uma casa onde exista alegria, pertencimento e verdade. Os ciclos antigos estão se encerrando. E uma vida completamente nova está começando. Talvez agora tudo ainda pareça silencioso. Mas existe algo prestes a decolar. Algo que vem se preparando há muito tempo. É como um foguete na plataforma de lançamento. Durante muito tempo ele parece imóvel. Mas na verdade tudo está sendo preparado. E então, de repente, ele sobe. E alcança alturas que antes pareciam impossíveis. É exatamente isso que está acontecendo com você. Você está prestes a alcançar alturas que poucas pessoas alcançam. Não porque você seja melhor do que os outros, mas porque você teve coragem de ser verdadeiro. E a verdade sempre encontra seu caminho para o céu. E talvez, no fundo, tudo isso seja apenas o começo. O começo de uma nova etapa da sua história. Um capítulo onde a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser descoberta. Descoberta da verdade. Descoberta da sua própria força. Descoberta de que, mesmo depois das noites mais escuras, a alma sempre encontra um caminho de volta para a luz. Se em algum momento dessas palavras você sentiu que algo dentro de você se reconheceu, então talvez essa jornada também seja sua. Talvez você também esteja vivendo uma travessia silenciosa, aprendendo a ouvir sua própria alma, curando a criança interior e caminhando para um destino que ainda está se revelando passo a passo. E é exatamente sobre isso que fala os Diários de Aurora. Uma história sobre transformação, consciência e o despertar de quem descobre que a vida pode ser muito mais profunda do que aquilo que vemos na superfície. Se você quiser continuar essa jornada comigo, eu te convido a mergulhar nessa história. Os Diários de Aurora estão disponíveis no Wattpad. O link para a leitura está logo abaixo na descrição. Talvez você encontre ali mais do que uma história. Talvez encontre pedaços de si mesmo. Nos vemos no próximo capítulo.